Olá! Mais uma vez vamos trabalhar nossa disciplina de redação. Sabe, galera, vem caindo pra caramba nos vestibulares do nosso país a carta. Hoje, especificamente, nós vamos trabalhar a carta de reclamação, tá? A parte de estrutura nós vamos trabalhar. Então, a carta de reclamação. Beleza. Anotou aí? A carta de reclamação. Vamos deixar bonitinho aqui. Você também aí no seu material. Vamos nos organizar. A carta de reclamação. Fala para mim aqui o seguinte. Você reclama do quê? Brasileiro, desde muito pequenininho, é estimulado a ter senso crítico, a reclamar. Vale a pena toda essa reclamação? Vale. Quando? Quando existe um fundamento, quando existem os seus porquês, quando existe, por exemplo, uma argumentação. Então, pera lá, professora Letéia, a carta de reclamação é uma carta argumentativa? Sim, a carta de reclamação é um texto argumentativo. Texto argumentativo. Eu vou reclamar sobre algo a alguém, sobre alguém para um outro alguém, sobre alguma coisa para alguém, tá? Então, quem reclama? Reclama de algo a alguém, sobre algo para alguém, entende? Essa bivalência aqui, perfeito, isso tem que ficar muito claro dentro do seu texto, tá? Então, a carta de reclamação parte desse princípio. Eu vou reclamar sobre algo a alguém. Ótimo, até aí tudo bem. Quando nós vamos fazer uma reclamação, nós vamos falar bem ou nós vamos falar mal deste algo? Nós vamos falar mal. Sim, você vai reclamar, você vai falar mal. O que a gente vem percebendo aí ao longo do tempo, nas correções ali dos textos dos vestibulandos de uma forma geral? Que o pessoal mistura muito carta de reclamação com a carta de solicitação. O pessoal para de reclamar e começa a solicitar, começa a pedir. Espera lá. Se lá no seu comando, se lá na sua proposta estiver dizendo que é uma carta de reclamação, então primeiro você vai mostrar os pontos negativos daquela situação. Pontos estes sobre os quais você está reclamando. Concorda comigo? Olha o raciocínio aqui. Pontos negativos. Então, cheguei no meu vestibular, da UEM, por exemplo, Universidade Estadual de Maringá, cai carta de reclamação. Pode cair carta de reclamação na Universidade Estadual de Londrina, na Universidade Federal do Paraná, tá? Você chega ali e você tem uma carta para você fazer uma reclamação. O que eu vou me lembrar? Ah lá, a professora Letéia falou, eu vou ter que elencar com muita clareza os pontos negativos daquela situação sobre a qual eu estou reclamando. Beleza. Esta carta de reclamação parte do eu reclamando para alguém. Não é isso? Claro. Eu vou reclamar para alguém. Então, esta carta vai ser feita na primeira pessoa do singular, na maioria das vezes. Primeira pessoa do singular. Eu. Né? Vou reclamar para alguém. Quem é que vai receber esta carta? Quem é o destinatário? Destinatário. Escreva uma carta de reclamação ao secretário da Educação do Estado do Paraná. Destinatário, secretário da Educação do Estado do Paraná. Escreva uma carta de reclamação ao gerente da loja X. Destinatário, gerente da loja X. Escreva uma carta de reclamação ao coordenador do colégio. Carta de reclamação ao coordenador do colégio. Então, quem vai receber esta carta? Quem é o ele? Quem é o destinatário? Até aí tudo bem? Beleza? Então, vamos continuar. A carta de reclamação tem uma estrutura extremamente importante. Uma estrutura que passa por 3 princípios básicos, tá? Primeiro, temos que pensar que existe um destinatário. Destinatário. Beleza?
Depois, existe um conteúdo. Claro que existe um conteúdo. A nossa carta é argumentativa. Aqui, é um texto argumentativo. Então, você tem um tema, lembra do tema? Nosso outro conteúdo já é estudado. Você tem um tema sobre o qual você vai falar. Conteúdo. E existe a parte estrutural. Características estruturais. Perfeito? Agora nós vamos subdividir estes itens aqui. Joia? Vem comigo. Vamos para cá. Opa. Aqui, vamos pegar um pouquinho mais de giz aqui. E vamos ali. Vamos começar com essa questão do destinatário. Acho que eu vou jogar o quadro branco para lá. Vou empurrar o quadro branco para cá, para a gente poder... Qualquer coisa eu puxo ali, tá? Aqui. Então, vamos pensar aqui comigo um pouquinho nesta questão do destinatário. Aqui. Trazendo para cá. Destinatário. Quem receberá a carta? Quem receberá a carta. Isso tudo vai estar escrito no comando. O comando vai lhe dizer: escreva uma carta. Ótimo. Escreva uma carta ao presidente da República. Ótimo. Escreva uma carta ao prefeito. Ótimo. Lembrou? Perfeito. Destinatário, quem receberá a carta? O que isso aqui define, professora? Isso aqui define o seguinte, isso aqui define, vem aqui comigo, isso aqui define o pronome de tratamento que será utilizado. Pronome de tratamento. Claro que você é esperto e vai depois dar uma super estudada em pronome de tratamento, né? Mas já vamos pensar aqui comigo. Se é uma carta de reclamação, dentro dessa nossa situação da educação brasileira e as universidades, por vezes, têm feito greves, e então você vai escrever uma carta de reclamação ao reitor da universidade. Pronome de tratamento que você vai usar para reitor. Vossa Magnificência. Aletheia, eu não sei o pronome de tratamento, por isso você tem que voltar no conteúdo de gramática e estudar. Vossa Magnificência. Escreva uma carta de reclamação ao síndico do prédio. Pronome de tratamento. Vossa Alteza? Lógico que não. Você vai chamá-lo do quê? Prezado, tá? Prezado, síndico do edifício, do prédio, tá? Vossa Excelência, Vossa Santidade, simplesmente Senhor no corpo do texto, Senhora. Então, pronome de tratamento. Muito bem. Destinatário é que define isso. O comando não traz essa informação para você. Isso é pré-requisito, tá? Isso é pré-requisito. Você tem que levar esse conteúdo com você na hora da prova. O que mais que esse destinatário, então, define? Define o nível de linguagem que você vai imprimir ao seu texto. Nível de linguagem. Se você vai utilizar um nível de linguagem, 2 pontos aqui, marca aí comigo. Se você vai utilizar um nível de linguagem mais formal ou um nível de linguagem menos formal. Com quem eu uso uma linguagem mais formal? Com quem eu não tenho contato constante, com quem não faz parte do meu cotidiano, com quem eu não me relaciono de uma forma mais íntima. Então, nível de linguagem muito mais formal, tá? Vai chamar de senhor no corpo do texto, ok? Nível de linguagem menos formal. O comando falou para você fazer uma carta de reclamação para sua mãe. Você vai reclamar para sua mãe de uma situação N que o comando lhe trouxe. Como que é esse nível de linguagem? Um pouco menos sofisticado. Entenda o que eu estou lhe dizendo. Um pouco menos sofisticado, não tem nada a ver com lhe permitir produzir erros. Não, não. Sem erros. Gramática correta, pontuação exemplar, tá? Uma linguagem bem colocada, só que permitindo um grau de formalidade mais tranquilo. Só isso. Tá? Então, retomando aqui para a gente fechar essa primeira parte. Destinatário, quem receberá a carta. Onde é que vai estar escrito isso? No comando, na proposta. Esse destinatário me permite saber o quê? Pronome de tratamento que eu tenho que utilizar,
Lembrando que este pronome de tratamento depois vai aparecer lá numa palavrinha lá, que daqui a pouco a gente volta nela, que é o tal do vocativo, e o nível de linguagem que eu vou imprimir ao texto. Até aí tudo bem? Beleza? Nível de linguagem mais formal, nível de linguagem menos formal. Aí, eu coloquei ali que a gente também tem que se preocupar e bastante com o conteúdo. Muito bem. Conteúdo. Sobre o que o meu texto vai abordar. Então, aqui em conteúdo, entra o tema. Né? O tema. Aqui, o tema é... Você vai escrever essa carta de reclamação da seguinte maneira. Eles montam ali uma situação, tá? Uma situação da carta, né? Assim, você comprou uma geladeira recentemente na loja X. E a partir do momento que esse eletrodoméstico chegou na sua casa, ele começou a apresentar problemas. Você fez uma primeira reclamação junto à loja e o técnico foi à sua casa e não resolveu o problema. Dias depois, você tornou a reclamar, o técnico voltou à sua casa, mexeu no eletrodoméstico. A princípio a geladeira ficou boa, 3 dias depois ela parou de novo. Agora, 45 dias depois de você ter adquirido o eletrodoméstico, a sua geladeira deu problema mais uma vez. É a terceira vez então. Você então resolveu escrever uma carta de reclamação, nosso conteúdo, você então resolveu escrever uma carta de reclamação ao gerente da loja, explicando a situação repetida da falha do eletrodoméstico, questionando se eles não vão lhe apresentar uma solução de uma forma muito mais efetiva, posicionando-se, dizendo que caso a sua situação não seja resolvida em 3 a 5 dias úteis, você vai procurar o PROCON. Veja bem, esse é o conteúdo da sua carta. Você vai ter que descrever a situação, você vai ter que explicar essa situação. Que parte é essa? Essa é a parte do conteúdo. É o tema. Você está insatisfeito com o eletrodoméstico que você comprou. Você vai produzir uma reclamação. Então, tema, mais. Vamos colocando mais aqui. O que é mais que tem que ter? Você tem que trabalhar a situação, problema. Situação, que é o problema sobre o qual você vai reclamar. O que mais que tem que ter? O objetivo da carta. Você está reclamando para quem? Sobre o quê? Então, qual é o objetivo da carta? O que mais? Você tem que observar se este comando lhe deu ou lhe permite uma apresentação de quem é você. Você não vai se apresentar sendo você mesmo, né? Igual, por exemplo, se eu fosse escrever a carta, eu não iria colocar assim, eu, professora Letéia Braga, blá, 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 sobre a minha pessoa. Não, por quê? Porque senão é um sinal de identificação. Então, o que os comandos normalmente fazem? Eles te dão uma máscara, entende? Por que máscara? Porque você vai colocar para representar algo que você não é naquele momento, tá? Então, essa máscara, você também encontra com o nome de eu social, tá? É a mesma coisa, só com nomenclatura diferente. Então, tema, situação, problema, o objetivo da carta, por que você está escrevendo, essa máscara. O que mais? A carta é que tipo de texto que a gente começou a aula dizendo? Ah, é um texto argumentativo, prof. Exatamente, é um texto argumentativo. Então, o que faltam aqui? Os argumentos. Por quê? Porque você já falou da situação, problema. Então, você já mostrou a sua indignação, você já disse o tanto que aquilo ali está lhe fazendo mal. Tá? Você vai ter que dizer que aquela geladeira está prejudicando, estando com defeito, né? Está prejudicando a sua família, que o calor que tem feito é intenso, que as comidas vêm estragando, que você está tendo um prejuízo financeiro bastante grande e que, afinal de contas, você e sua família economizaram, se organizaram financeiramente para adquirir o eletrodoméstico. Tá? Então, toda a parte argumentativa, tá? O que mais? Então, não termina por aqui ainda não, ainda temos mais um item. O que mais? Você precisa retomar esse destinatário, tá? Essa interlocução. Marcas de interlocução. Opa, tinha que estar de giz branco aqui, hein? Para combinar.
Mas tudo bem. Marcas de interlocução. Como assim, professora? Assim, ó. Então, você está falando com o gerente, lá em cima você já vai ter colocado que é prezado. Então, aqui embaixo, você vai, no corpo da carta, você vai dizer assim, então, vírgula, senhor gerente. Percebe esse senhor gerente? Esse senhor gerente que você vai colocar entre vírgulas é a marca de interlocução, tá? Então, quantas vezes? Uma média de 2 vezes, ok? Num texto, estou considerando aqui nesse momento um texto de 13 a 16, 17 linhas em média ali, tá? Porque de repente você vai fazer um PSS, né, Ponta Grossa, vai fazer o EPG mesmo, vestibular convencional, ou EN, ou UEL. Então, você tem aí uma margem de 10 a 15 linhas para o EN e para o UEL, mas o EPG eles colocam um pouquinho mais, 17, 18 linhas. Então, vamos ficar aí com 2 ou 3 vezes a marca de interlocução. Prof, esqueci de fazer essa chamadinha. Esqueci de colocar essa marca de interlocução. Vou zerar? Não, você não vai zerar. Você vai perder nota. Por que você vai perder nota? Porque faz parte do conteúdo da carta. Tá? Neste momento em específico da carta de reclamação. Até aí tudo bem? Continuando. E aí então a gente também tem que lembrar que existem os traços estruturais da carta de reclamação. A carta de reclamação exige da gente um cabeçalho. Quando é que eu não coloco o cabeçalho, professora Letéia? Quando o comando deixa claro que não precisa de cabeçalho, tá? Quando estiver escrito lá, desconsidere o cabeçalho, ou quando lá o início, Federal do Paraná faz muito isso, ela já coloca o início da carta com o cabeçalho, então ela já te dá esse início, ela está mais preocupada com o corpo do texto, que é mais essa parte aqui, né? A parte do conteúdo, Federal do Paraná aqui, ó, muitas vezes ela já dá pra gente um pouco da estrutura pronta, porque ela está mais preocupada com o corpo do texto. A UEM, a UEL, elas gostam bastante dessa parte de cabeçalho e tal, a UEM ainda mais, beleza? Cabeçalho, vamos supor, você está fazendo vestibular da Universidade Estadual de Maringá, você está fazendo aqui mesmo em Maringá, por exemplo. Daí você coloca Maringá, vírgula, 12 de julho de 2017, por exemplo. Pensando no vestibular de julho, aí, 12 de julho de 2017. Isso é o cabeçalho. Vai ser a data do dia que eu estou fazendo a prova ali, professora. Depende também do comando. Deixa eu te explicar um pouquinho melhor isso aí. O comando dizendo assim para você. Então, vamos supor, você está fazendo a prova na Universidade Estadual de Maringá, ok? E você leu a prova e lá no cabeçalho, perdão, lá no comando está dizendo assim para você. Você tem um texto que saiu, foi divulgado na Folha de Londrina. Ótimo. O texto é da Folha de Londrina. E depois vem o comando dizendo assim, após você ter lido esse texto da Folha de Londrina, você resolveu escrever uma carta de reclamação ao secretário da Saúde da cidade de Londrina, requerendo melhores condições de vida, melhores condições de tratamento, saúde pública de Londrina. Ponto. Blá, 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 blá. Tem outras informações, é que eu quero pegar essa questão do cabeçalho. Me fala uma coisa. O que você já apreende, já retira, apreender, você já retira dessa informação aí do comando. Você retira aqui, então, você está na cidade de Londrina, não é? Ou você é morador ali de Londrina, tá? Por quê? Senão não ia ter muita lógica, tá? Professora, mas eu sou daqui de Maringá, mas está fazendo a prova lá em Londrina, então nesse momento você tem que se considerar em Londrina. A não ser que, então essa é uma situação, a não ser que, se você escrever Maringá, 12 de julho de 2017, você vai ter que justificar isso aí no corpo do texto, dizendo, olha, eu sou moradora de Maringá, eu li a reportagem da Folha de Londrina, fiquei indignada com a situação dos meus vizinhos de cidade, por isso estou escrevendo uma carta de reclamação ao secretário de Londrina. Entenderam? Que você vai ter que se explicar, porque senão qual que é a lógica? Você está escrevendo para o secretário de Londrina, sendo que você não mora em Londrina, o que você tem a ver com Londrina? Você está morando aqui em Maringá, porque você não escreve para o secretário da saúde daqui de Maringá, se aqui também tem problema. Então, tem essas duas situações. Ou você se comporta como sendo
morador da cidade de Londrina, estando ali em Londrina, ou se você quer colocar Maringá, Ponta Grossa, Joinville, Teresina, no Piauí, você que sabe, só que você vai ter que fazer essa justificativa. Você percebe que você vai usar um pouco da parte do corpo do texto, tá? O que não é bacana. Então, esse cabeçalho é importante para você verificar aí a cidade e a data também. Se é uma carta dizendo assim para você, que você vai escrever uma carta de reclamação agora às vésperas do Natal, mas está fazendo um vestibular de julho. Se você colocar Maringá, 12 de julho, pera lá, você não leu o comando direito, às vésperas do Natal. Maringá, 23 de dezembro. Ai, mas eu não percebi isso. O que vai acontecer comigo, professora? Você vai perder nota. Perde-se nota. Onde é que entra isso, prof? Estrutura, cabeçalho, ok? Beleza? E depois, vocativo. A carta de reclamação tem o vocativo. Olha lá, ó. Tá? Pronome de tratamento. Prezado diretor da escola estadual Carlos Silva. Vírgula. Ou como caiu aqui em Maringá recentemente, que era a carta para a editora da revista. Então, prezada editora da revista Vida Simples, vírgula, Ana Holanda, vírgula, tá? Depois a gente ainda vai dar uma olhada nessa estruturinha aqui no quadro direitinho, num outro momento, beleza? Então, cabeçalho, vocativo. O que vem depois? Corpo do texto. Corpo do texto faz parte da estrutura também. Tudo que a gente viu aqui também vale nota ali na sua estrutura. O que mais? O comando da prova pediu para você assinar? Assinatura. Pediu para você assinar como? Assine como leitor. Seu nome nesse momento passou a ser leitor, você vai assinar leitor. Assine como leitor ou leitora. Modifica o que, professora? Meu amor, leitor ou leitora. Nesse momento, o comando está dividindo em meninos e meninas, digamos assim. Prof, sou menino, mas na hora ali, a hora que eu li, eu achei que ia ficar bem mais interessante se eu fizesse uma carta escrevendo como menina. Não tem problema. Lógico que não tem problema, desde que a sua carta inteira siga o gênero feminino. Tá? Então, prestar bastante atenção nisso. Só que alguns vestibulares, algumas vezes, determinam. Assine a carta como Josefa. Todo mundo virou Josefa. Tá? Assine a carta como Pedro Henrique. Todo mundo virou Pedro Henrique. Prof, e se não mandou assinar a carta? Você não assina. O que você faz? Você faz a despedida. Terminou a despedida, você coloca um ponto final e você acabou a sua carta. Onde é que eu coloco essa despedida? Cantinho à direita, preferencialmente. Não é uma regra, não é uma lei. Estou falando só de uma questão de uma estética mais bonitinha aqui. Algo que eu, professora Leté, estou dando como dica. Então, pera lá. Assim, ó. Aqui é o meu quadro, né? Então, considera que a sua folha está aí na sua mão. Concorda? Aí sobre a sua cadeira, sobre a sua carteira, sobre a sua escrivaninha aí onde você está estudando. Considera que essa despedida vai ficar aqui, ó, à direita. Beleza? Terminei de me despedir, depois vou assinar, ponto final, acabei a minha carta. Neste primeiro momento, essa é a estrutura básica, tudo que vai numa carta de reclamação. Assista a nossa próxima aula, onde nós vamos estruturar, desenhar e preencher cada partezinha de uma carta de reclamação. Até já!